Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então hoje nós vamos ver as aplicações e os tipos de válvulas de controle de fluxo. Então aqui no FluidSim, de cara a gente já tem dois componentes que podem trabalhar com regulagem de fluxo. Então nós temos a válvula reguladora de fluxo, que é esse carinha aqui. Vamos dar um zoom. Então a reguladora de fluxo, ela trabalha como se fosse uma torneira. Então a gente vai obstruir a passagem de ar. Então aqui está deixando o ar tá 100% aberto. Então você pode dar 2 cliques nela e pode diminuir. Então vai fechando essa válvula, dificultando o ar passar por dentro dela. Então essa reguladora de fluxo, ela é bidirecional. Então não importa o lado. Se você colocar ar nesse ponto, ele vai conseguir passar regulado. Se você colocar do outro lado, ele também vai conseguir passar para cá sem problema algum, passando por dentro da regulagem. Então a gente pode aplicar esse tipo de regulagem de fluxo quando a gente quer diminuir, por exemplo, a velocidade. Então, se eu quero diminuir a velocidade de um cilindro, vou pegar aqui um cilindro de dupla ação e vamos pegar aqui uma válvula 5/2. Vamos botar aqui um acionamento mecânico, manual, por botão, retorno por mola. Ok. Vamos rotacionar ela aqui. Então, olha só, eu tenho esse tipo de circuito aqui. Vamos botar aqui o silenciador. Infelizmente, agora foi. Então, se eu fizer esse tipo de montagem, eu vou conseguir diminuir a velocidade do cilindro. Você vê que agora ele está avançando devagar e também recuando devagar. Então, deixa eu aumentar aqui para botar aqui uns 50. Então você vê que ele avança com a velocidade de 0.7 e retorna com a velocidade de 0.007, né? E aqui 009. Ele acaba avançando mais devagar porque eu tenho um volume maior atrás. Na frente eu tenho um volume menor, que é onde eu vou perder na haste, né? Então ele acaba recuando mais rápido do que avançando. Então, com uma reguladora de fluxo só regulando a entrada de ar, então está regulando a entrada de ar nos cilindros. Se eu colocar uma só para os dois lados, se eu alterar aqui a velocidade, o ajuste dessa reguladora de fluxo, vou botar aqui para 80, eu acabo alterando os dois sentidos. Então eu só vou ter como ajustar um ponto de ajuste e vai acabar interferindo no avanço e no retorno. Não é muito legal esse tipo de regulagem em pneumática, não é muito comum a gente regular a entrada de ar, mas em alguns casos extremos é necessário. Quando eu tenho às vezes um volume muito pequeno no cilindro, fazer uma regulagem meter-out acaba ficando difícil. Às vezes o tipo de regulador de fluxo que você tem acaba te propiciando uma dificuldade na regulagem. Então esse meter-in, ou estrangular a chegada de ar em um cilindro, você não vai estar vendo vai estar vendo em pouquíssimos casos, né? Então aqui a gente viu uma reguladora de fluxo. Então ela trabalha o que? Estrangulando, dificultando a passagem do ar. Para melhorar o ajuste, então eu quero regular tanto o cilindro avançando, tanto recuando. Se eu pegasse duas reguladoras de fluxo dessa, vou colocar aqui agora uma aqui,
Se eu colocasse assim, duas reguladores de fluxo, só que um indo para frente do cilindro e outro regulando, né, o ar que entra atrás do cilindro e o outro regulando o ar que entra na frente do cilindro, fazendo ele recuar. Então vou colocar esse cara aqui para 40%. Vou mandar ele avançar. Você vê que ele avança com a velocidade 0.3. E na hora de recuar, ele recua com a velocidade 0.02. Por quê? Quando o cilindro ele avança, eu tenho dificuldade para o ar entrar. Depois, quando eu mando ele recuar, essa mesma velocidade de fluxo dificulta o ar voltar, a sair do cilindro e ir para o escape. Então, eu acabo de novo com uma válvula só, regulador de fluxo, criando um... Quando eu regular ela, eu acabo alterando, né, a velocidade de avanço e de retorno, tendo duas consequências. Então, para evitar esse tipo, eu quero um regulador de fluxo regule o avanço e uma outra regulador de fluxo regule o retorno. Então, eu tenho que anular esse efeito de um regulador de fluxo afetar, né, esses dois movimentos. Então, uma maneira que a gente tem é adicionar uma válvula de retenção. Aqui eu estou vendo válvula de retenção pilotada. Vamos vir aqui em inserir. Inserir. Procurar componentes. A gente pode procurar válvula de retenção pilotada. A gente só vai ter a válvula de retenção pilotada. Mas se eu não usar o piloto, ela vai funcionar normal. Então, olha só, se eu colocar ela nessa posição, deixa eu gerar para ficar. Deixa eu começar pela. Beleza, então vou colocar ela nessa posição. Nessa posição, quando eu acionar, o ar tenta passar pela retenção, não consegue, e é obrigado a passar pela regulagem de fluxo. Quando eu tiro o dedo do botão, o ar consegue passar pela de retenção e voltar para o ambiente, passar pelo escape. Então, agora, essa reguladora de fluxo só regula o ar que entra no cilindro. Se eu fizer isso para o outro lado, vou botar esse cara aqui agora para 30. Então, eu tenho essa reguladora de fluxo regulando o ar que entra no cilindro, então ele vai estar diretamente ligado com a velocidade de avanço. Se eu tirar o dedo do botão, o ar vai vir e vai tentar fazer esse cilindro recuar. Quem não vai deixar ele avançar com tanta velocidade vai ser essa reguladora de fluxo. Então isso aqui acaba regulando o ar que entra no cilindro na parte frontal, fazendo ele recuar. Então ele regula o retorno do cilindro. Esse tipo de regulagem a gente chama de metering. Está dificultando a entrada de ar no cilindro. E esse tipo de regulagem também não é uma regulagem muito comum em pneumática. Uma maneira mais comum é a gente regular a saída. Um outro detalhe é o seguinte: essa combinação de uma válvula de retenção, esquece a pilotagem. Seria só uma válvula de retenção normal. Uma válvula de retenção e reguladora de fluxo, ela acaba fazendo uma regulagem em um único sentido. Aqui no nosso caso, ela regula o ar de baixo para cima, com a reguladora de fluxo, com a retenção nessa posição. Esse tipo de combinação a gente pode encontrar em um componente só, que é a válvula de regulador de fluxo unidirecional, que é essa daqui. Você vê que ela tem uma regulagem de fluxo e uma válvula de retenção. E ela está delimitada por traço e ponto. Então quer dizer que fisicamente é um componente só. Então se a gente olhar, olha, aqui nós temos uma reguladora de fluxo montado. Essa aqui é a reguladora de fluxo. E ela está montada em um bloco.
mas ela tem uma rosca nessa parte que eu posso montar no cilindro. Então, normalmente, esse carinha ele já vai montado no cilindro. Só tem um detalhe. Normalmente, do jeito que ela é montada, então aqui tem uma rosca macho e aqui tem uma fêmea para você engatar uma conexão. Normalmente, essa maneira não é regulando a entrada de ar dentro do cilindro, mas sim a saída. Então, deixa eu deletar esses carinhas aqui, né? Vamos usar esse cara. Então, antes, ela estava montada assim. O ar vinha, tentava passar pela retenção e não conseguia. Então passava regulado. Então, quando a gente regula a entrada de ar dentro do cilindro, a gente chama de metering. Se eu girar esse cara a 180, agora, nessa posição, ele vai regular o ar. Então, se eu mandar o cilindro avançar, o ar que está aqui dentro, ele não vai conseguir passar pela retenção. A retenção vai bloquear. Ele é obrigado a passar pela reguladora de fluxo. Isso se chama de meter out. É regulando a saída de ar de dentro do cilindro. Normalmente a gente monta assim nos nossos circuitos. Então, dessa maneira, se esse cara aqui está regulando o ar que sai da parte da frente do cilindro, ele acaba regulando a velocidade de avanço. Então, se a gente botar esse cara aqui para botar aqui 40%. Na hora que eu mandar esse cilindro avançar, ele vai avançar com velocidade controlada no avanço. Como aqui está aberto 100%, ele vai retornar com velocidade total. Então, esse tipo de montagem, a reguladora de fluxo montada na frente do cilindro controla a velocidade de avanço. E o que está atrás regula, então vou botar aqui para 20, a velocidade de retorno. Então, nesse caso, ele vai avançar. Quem regulou a velocidade foi esse cara. E agora, quando ele recua, quem está regulando é esse cara de cá. Então, pessoal, esses foram os dois tipos de montagem, meter in e meter out, e as possibilidades até a gente chegar aqui na válvula regulador de fluxo unidirecional. A gente vai fechar essa aula por aqui. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Aguarde o próximo vídeo da sequência, que a gente vai fazer uma aplicação muito legal com essa reguladora de fluxo, não para a velocidade do cilindro, mas sim para uma outra aplicação que é bem legal em pneumática. Então, pessoal, muito obrigado e aguarde as novidades.